Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Hoje, nosso estudo sobre geometria espacial, nós vamos começar um pouquinho a adentrar o campo das pirâmides e do tronco da pirâmide, né? Então vamos tentar entender algumas nomenclaturas que mudaram um pouquinho em relação aos nossos prismas. Nos nossos prismas, nós tínhamos uma característica específica entre dois planos paralelos formados, né, por duas figuras congruentes que nós tínhamos nos planos, ligados, né, pelos respectivos vértices aí que a gente formava então o respectivo prisma. Ele podia ser oblíquo ou ele podia ser reto. Coisas semelhantes acontecem na pirâmide. Só que a nossa convergência então de um dos pontos somente para uma área, né, um polígono dentro da nossa base, né, no outro plano paralelo a esse respectivo ponto, forma a nossa pirâmide. Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma estudada um pouquinho, né, de como que formam as nossas pirâmides e os troncos de pirâmides, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a nossa definição, as áreas e os respectivos volumes, então. Vem comigo, que aí nós vamos conseguir analisar um pouquinho sobre a geometria espacial. Eu sou o Franco e a gente vai começar, então, nossa aula sobre pirâmide e tronco de pirâmide. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos analisar um pouquinho, primeiro, o que é a nossa pirâmide. Bem, a nossa pirâmide a gente pode considerar, né, um polígono qualquer convexo, uma região poligonal que, né, convexa, né, assim como você viu nos respectivos polígonos lá na sua primeira série, né, ou então um pouco nos seus respectivos estudos, de A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, N, situado num ponto e um ponto V fora desse ponto. Beleza, então nós temos aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha, nossa canetinha especial da cor limão, né? Amarelo limão, aquele limãozinho, né? Nós temos um pontozinho V que ele está fora desse plano. Então, se nós temos uma seção infinita, né, entre todos esses segmentos formados por esse polígono, então a gente fala que esse segmento é uma pirâmide que a gente consegue montar. Para a gente, então, ó, nós temos então que a nossa figura formada aqui seria a nossa base dessa pirâmide. A distância entre esse vértice até o respectivo plano a gente vai chamar de altura da pirâmide. E aqui, ó, todos esses triângulos sendo formados então nas respectivas faces, nós vamos chamar esses carinhas de face lateral, tudo bem? Belezinha. Na pirâmide também é utilizada a nossa relação de Euler. Você que já estudou poliedros ou vai estudar, a relação de Euler fala que o número de vértices mais o número de faces de qualquer poliedro é sempre utilizado como 2 mais o nosso número de arestas, né? Vamos fazer dois amigos. É essa dicasinha aí que tem para você poder relembrar, tudo bem? Então, ó, para os nossos elementos, na pirâmide aparecem dois segmentos que a gente não está tão acostumado a comentar sobre eles, né? Que são os nossos apótemas. Então, vamos lá. Na nossa pirâmide, nós temos somente uma única base, já é diferente dos nossos prismas, né? Nós temos duas bases. Nós temos N faces laterais, que sempre são triângulos, tá? Essa é a nossa grande novidade. Então, no prisma, nós sempre tínhamos retângulos. Nas pirâmides, sempre vamos ter triângulos aqui assim, ó, nas nossas faces laterais. E dos elementos, então, ó, nós temos que desses triângulos formados, a gente vai chamar de essas arestas que formam essas nossas faces laterais, vamos chamar de arestas laterais. Lembre-se, né? Lá na geometria espacial já está inadequado a gente chamar esses carinhas de lados, tá bom? Então a gente chama esse carinha de aresta. Nós sempre teremos n mais uma faces. Mas de onde vem esse n, Franco? Por favor, né? N ele vem do nosso polígono, né, formado na base. Então, ó, nosso polígono na base, nosso polígono da base, então, ele é que vai determinar quantos lados nós vamos ter na nossa pirâmide, quantas faces nós vamos ter. Quanto maior o número de lados da nossa base, maior o quantitativo de faces, porque cada um deles tem que estar sendo formado aqui, ó, tudo bem? Nós temos 2n de arestas laterais, então temos 2n de edros, né, que são ângulos formados entre esses respectivos vértices que a gente tem das arestas, né? Essas aberturas entre as nossas arestas. Nós temos n mais um vértice, né, e n triedros, né? Triedros aí são os ângulos formados entre 3 ou mais, normalmente formados nos respectivos vértices, né? São aberturas espaciais. A nossa altura de uma pirâmide é sempre a distância que nós temos do nosso vértice até a nossa basezinha, né? Nosso plano formado aqui pelo nosso polígono. Esse cara aqui, ó, tem que formar um ângulo de 90 graus para ser a altura. Então, eu posso até falar melhor um pouco sobre.
É sempre a menor distância entre o vértice que nós temos da pirâmide, e vértice a gente sempre vai estar referindo não aos vértices que estão formados na base, mas vértice da pirâmide a gente sempre vai chamar esse carinha aqui, tá? É o que ele está vertical, nosso vértice da pirâmide, tudo bem? Vou chamar da pirâmide aqui, pirâmide. Olha lá, vai invadir meu nome, olha lá, pronto, o nosso vérticezinho da pirâmide. É esse cara central, esse carinha aí no topo. Então, sempre a menor distância entre esse respectivo vértice e o nosso plano que é formado à base, esse cara vai ser a nossa altura, tudo bem? Então, ó, o que nós vimos até agora? Nós temos as arestas formadas na base, que a gente vai chamar de aresta da base. Nós vamos ter as nossas arestas que estão aqui formando pelas faces laterais, que a gente vai chamar de aresta lateral, e finalmente a altura. Mas nós temos dois segmentos novos aqui também na nossa pirâmide. Na nossa pirâmide regular, por exemplo, ó, o que é uma pirâmide regular? Eu vou apresentar esses dois segmentos, mas eu também vou apresentar a pirâmide regular para a gente, tá bom? É a pirâmide cuja base é um polígono regular, então toma cuidado. A gente toma bastante cuidado com isso, porque quando a gente fala que a pirâmide ela é regular, normalmente o nosso estudante ele confunde achando que as nossas arestas ali das faces, né, as nossas arestinhas do lado desses carinhas aqui, ó, eles são regulares também, mas isso não é verdade, tudo bem? Por exemplo, aqui nós temos o nosso prisma, que ele é regular hexagonal, quer dizer que as nossas arestas da base são de mesma medida, mas as nossas arestas aqui, ó, não possuem mesma medida que a nossa aresta da base. Isso quer dizer que os triângulos formados na pirâmide regular, os triângulos da face, eles são triângulos isósceles. Pode ser que eles sejam triângulos equiláteros? Pode ser. Mas a boa parte dos problemas não. Normalmente fala-se, né, alguns problemas em que eles, quando eles são equiláteros ou não, algumas condições têm que ser feitas, tudo bem? Então, e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então, olha só, quando a gente vai projetar, quem é a nossa projeção ortogonal? Vou colocar aqui uma corzinha um pouco mais forte aqui pra gente, né? Deixa eu colocar aqui um azul para contrastar com o nosso rosa, né? Aqui, ó, nesse planozinho aqui ortogonal, que está em azul, plano ortogonal tem que formar um ângulo de 90 graus, que é exatamente nossa altura. A nossa altura sempre vai bater onde aqui? Na nossa pirâmide regular, sempre no centro dessa figura, na nossa base. Aí veio, por causa desse tipo de segmento, veio dois segmentos que a gente não está acostumado. A menor distância que nós temos entre o nosso vértice atravessando a face, né, e chegando na nossa aresta, a menor distância, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Esse cara é o que a gente chama de apótema da pirâmide, tá bom? Então só escrever, ó, da pirâmide. Esse carinha, então, ó, nosso apótema da pirâmide, ele é importante, porque ele é diferente. Temos um outro apótema, nós temos o apótema da base, que é a menor distância formada entre o centro da sua base até uma das suas arestas. Como esses caras estão falando de centro da base até as arestas, olha só. Então, um da base e o outro do nosso vértice. Só que olha só que coincidência. Porque o nosso apótema da pirâmide ele atravessa a face e forma um ângulo de 90 graus com a face, ele coincide com a altura do nosso triângulo da face. Então, encontrando o nosso apótema da pirâmide, a gente também encontra a altura desse triângulo da face. E bem, a gente sabe a importância disso porque a área, por exemplo, do triângulo, ela depende da base e da altura. E olha só, quando a gente tem informações da nossa base, basta a gente encontrar, então, a altura da face para a gente poder encontrar quanto que mede a nossa área lateral desse cara. Legal, né? Então, ó, o que acontece, então? Numa pirâmide regular, as arestas laterais são congruentes e as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Isso é importante, né? Todos eles têm a mesma medida. Chama-se de apótema da pirâmide regular a altura relativa ao lado da base de uma face lateral. É isso que eu falei, ó. Nós temos esse triângulozinho aqui, ó, da nossa face, certo? Estou desenhando ele aqui para você visualizar. Vou colocar uma corzinha aqui amarela para você poder ver melhor. Esse triângulozinho aqui da face, formado, ó, tá vendo? Ó? Ele tem uma altura. Essa altura dele, ela vai sair do vértice e ela vai atravessar todo esse triângulo formando um ângulo de 90 graus. Curiosamente, esse segmento, ele coincide com quem? Com o nosso apótema da pirâmide. Então, o nosso apótema, ele está bem aqui sendo descrito. Tudo bem?
Belezuras? Vamos lá, vamos prosseguir. Na nossa pirâmide, uma coisa mudou também drasticamente quanto ao nosso prisma. Na pirâmide, então, o nosso volume muda. Ele não é simplesmente mais fazer a nossa área da base e multiplicar pela altura. Na nossa pirâmide, nós temos, então, uma característica diferente, né? É sempre vamos ter o nosso 1/3 da área da base vezes a altura. Se você quiser sempre fazer, né, base vezes a altura sobre 3, também não tem problema nenhum. Eu gosto sempre de deixar o 1/3 da nossa área da base vezes a altura, porque fica um pouquinho mais fácil para você tentar simplificar os números, caso eles existam, né? Sejam um múltiplo de 3. Então, ó, a nossa área lateral de uma pirâmide é a soma das áreas das faces laterais. Então, a quantidade de triângulos que vai ser formada aqui depende do nosso polígono da base. Por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal. Então, para a gente poder calcular a nossa face lateral, a gente teria que ter a nossa altura desse triângulo, que ele coincide com quem? O nosso apótema da pirâmide. E a nossa medida da aresta daqui da base. Então, perceba que as coisas meio que se encaixam para encontrar a nossa área total. Tudo bem? Aí vamos lá. A nossa área total da pirâmide é a soma das áreas das faces laterais junto com a da base. Então, é só você pensar. Total é tudo, né? A área de tudo. Então, a área de tudo vai juntar tanto a nossa área lateral quanto a nossa área da base. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Na nossa pirâmide regular. Então, olha só. A gente fala que o nosso perímetro, a área lateral, ela pode ser calculada de maneiras diferentes, né? Vamos lá. Vamos chamar de 2P a medida do perímetro da nossa base. Vamos chamar de M a medida do apótema da base e M' a medida do apótema da pirâmide. Tudo bem? Vou determinar esses três carinhas. Eu posso garantir para você que a nossa área lateral nada mais é do que a nosso semiperímetro, ou seja, o semiperímetro, multiplicado pelo apótema da pirâmide. Franco, por quê? Que fórmula é essa? Cara, vamos pensar juntos, olha só. Se aqui nós temos 5 pentágonos, o nosso pentágono tem 5 lados e temos 5 triângulos, né, na verdade, quer dizer então que o nosso perímetro aqui não vai ser a soma desses 5 lados? Quer dizer então que nós temos, o nosso perímetro é 2P, certo? O semiperímetro, então, é a soma desses 5 lados. Eu vou chamar esse ladinho aqui de Bzinho, tá bom? Pronto, vamos chamar de Bzinho, só para poder mostrar que isso aqui funciona. Quer dizer, então, que nós temos que o nosso semiperímetro é 5Bzinho sobre 2, certo? Beleza. Só que a nosso apótema da pirâmide, aí aqui eu chamei de M', né? Então, vezes M', certo? Que é exatamente isso, nosso semiperímetro vezes M'. O que significa isso? Quer dizer que é 5 vezes a base vezes a altura do triângulo sobre 2. Então, uma forma de tentar abordar a nossa área a partir do semiperímetro também funciona. De forma análoga, né? Ou seja, de mesmo jeito, a gente pode falar que a nossa área total ela é o nosso semiperímetro vezes o nosso apótema da base mais o nosso apótema da nossa pirâmide. A gente consegue calcular desse mesmo formato. Vantagens disso daqui. A vantagem de abordar pelo nosso semiperímetro a área total é que você não precisa calcular áreas de polígonos mais complexos. Essa é uma vantagem grande. Isso daqui, ó, uma dica de vestibular aqui, ó. Fica com essa, tudo bem? Essa dicasinha, ela funciona para tudo. Por quê? Calcular a área, por exemplo, do pentágono já é algo um pouco mais elaborado, um pouco mais chatinho. A gente tem que dividir em triângulos, né? São 2 triângulos diferentes que vão aparecer. São 2 congruentes e um central isósceles para a gente poder calcular a área dele. Ou a gente faz área pelo semiperímetro para poder montar, então dá um pouquinho de trabalho. Quando a gente utiliza essa relação do nosso semiperímetro com os apótemas, o negócio fica um pouquinho mais fácil. Outra forma também você pode calcular o volume a partir do semiperímetro também. Por quê? Se a gente consegue calcular a nossa área da base, bem, a nossa área da base vai ser o nosso semiperímetro vezes o nosso apótema da base. Olha só que dica interessante. Outra dica aqui, ó, de ouro para você, ó, nossa área da base. Por quê? Nosso volume não é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Quer dizer que a nossa área da base da nossa pirâmide simplesmente pode ser calculada como o nosso semiperímetro vezes o nosso apótema da pirâmide. Lindo isso daqui, maravilhoso, dica de ouro. Você vestibulando consegue desenvolver muita coisa de pirâmide só usando essa dicasinha aqui, tudo bem?
Belezuras. Vamos lá. Depois das pirâmides, nós temos então a parte que a gente chama de cabeça e tronco. Se você estava preocupado em só estudar as pirâmides, aqui já começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque começa a parte de troncos de pirâmide. Na nossa pirâmide, a gente pensa o seguinte: ela como um todo, se a gente secciona ela assim, ó, por exemplo, na parte de cima, opa, deixa eu apagar aqui, senão o desenho fica feio. Já dá um trabalho danado fazer esses desenhozinhos aqui, ainda vai errar ele? Coisa feia, né? Não pode, né? Vamos lá. Aí a gente aqui, ó, representa o cortezinho seccionado dele. Se a gente secciona, a parte de cima que sobrou, a gente chama de cabeça da pirâmide. Então, nós temos então a cabeça e finalmente a partezinha de baixo, nós vamos chamar esse carinha aqui de baixo, por exemplo, de tronco. Então, ó, vamos lá, só na telinha ali assim para poder visualizar. Então, esse cara aqui, ó, se a gente seccionar então uma pirâmide por um plano paralelo à base, a gente separa em dois sólidos, né? O sólido que contém o vértice é uma nova pirâmide, que a gente vai chamar, que eu chamei aqui assim, da nossa cabeça da pirâmide, né? É a cabeça. Agora, a parte que contém a base da pirâmide, a gente vai chamar de tronco de pirâmide, e as bases dela com certeza estão paralelas a partir do seu corte, tudo bem? Então, voltando aqui, ó. A parte de cima a gente chama de cabeça da pirâmide ou pirâmide menor, e a parte de baixo a gente chama de tronco. Beleza, nada muito problemático, né? Mas algumas coisinhas acontecem por causa disso daí, são as nossas proporcionalidades dentro da pirâmide. Isso acontece por causa da nossa seção que fazemos. Então fazemos uma seção da cabeça e nosso do tronco. Só que por causa disso nós temos aqui, ó, triângulos que são formados de forma semelhante. Vou colocar aqui de azulzinho aqui para a gente poder visualizar um pouquinho melhor, tá? Então, ó, nós temos lá internamente dentro da pirâmide, nós temos triângulos que eles são formados de maneira semelhante da nossa pirâmide original e da pirâmidezinha formada pela cabeça. Por causa disso, existe uma relação entre as áreas e também os segmentos. Dentre os segmentos, nós podemos falar que o apótema da menor está para o do maior, assim como o lado da base do menor está para o lado da base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Isso tudo tem uma relação com uma constante proporcional K. E agora, o que acontece, né? Agora só lá na telinha, olha lá. A nossa razão de semelhança, então, das áreas também funciona. Por quê? Se essa proporção é K, a gente pode falar que a das áreas, vou colocar como a área da base menor dividido para a área da base maior. Bem, essa é uma relação já entre áreas. Quer dizer, então, que para a gente esse K tem que estar ao quadrado. A mesma coisa acontece com o volume da pirâmide pequena dividido para o nosso volume da pirâmide grande. O nosso volume, então, nessa relação a gente chama de K ao cubo. Outra dicasinha essencial para o vestibular, utilizar essas proporcionalidades às vezes te tira de umas enrascadas gigantescas. Por quê? Se você não lembra da fórmula do volume do tronco, você pode fazer então uma pirâmide proporcional que ela vai condicionar isso, né? Ou seja, ela continua lá no nosso tronco, né? A cabeça dela. Tudo bem? Então, ó, voltando aqui, ó, estou de volta, né? Do nosso tronco de pirâmide, então, a gente tem uma certa característica e condição, então, sobre os nossos respectivos volumes e áreas. Não se preocupe, essa fórmula é bem cabeluda, mas a gente vai pentear ela. Não se preocupa aqui, ó. Vamos lá. No nosso tronco piramidal regular, né, as nossas arestas laterais, elas sempre são congruentes, são regulares. As bases são polígonos regulares semelhantes. É claro, né, a gente está cortando de uma mesma pirâmide, né, então tem que estar na mesma proporção. Tanto quem está em cima quanto quem está aqui no nosso, embaixo, né, na nossa partezinha da base maior. As bases do polígono são polígonos regulares, as faces laterais são sempre trapézios isósceles, quando a gente está falando do nosso tronco regular, tá bom? Normalmente a gente não trabalha com pirâmides oblíquas para poder calcular áreas laterais, porque dá trabalho, cada uma das suas respectivas faces podem ser diferentes por causa do ângulo gerado. A mesma coisa acontece com os troncos que a gente tem aqui oblíquos, né? Então não fique muito preocupado com isso, tá? A gente trabalha sempre com o nosso tronco de pirâmide relativo aos regulares, tudo bem? As nossas faces laterais são trapézios ósseos e a altura de um desses trapézios é o nosso apótema do tronco. Olha só, lembra lá do nosso apótema da pirâmide? Aqui é a continuidade dele. Bem, se você cortou a sua pirâmide, então tem um pedacinho do apótema da pirâmide que vai continuar. E esse carinha é o que a gente chama de apótema do tronco.
Então vamos lá. Eu chamei aqui de Bzão a nossa área da base maior e de Bzinho a nossa área da base menor. Então o nosso volume ele sempre pode ser calculado então como a altura sobre 3, como se fosse parte da pirâmide, mas agora com uma proporcionalidade entre ela, né? Ou seja, nós temos a nossa área da base maior mais a raiz quadrada da nossa área da base maior vezes a nossa área da base menor, somado com a nossa área da base menor, né? Outra forma de representar isso daqui também, do nosso tronco. Nós temos esse tipo de volume aqui a ser calculado. A vantagem do tronco é que as seções elas são sempre bem semelhantes ao que é o trabalho que a gente faz com a pirâmide. Às vezes você consegue fazer até uma proporcionalidade entre elas, né? Fica um pouco mais simples da gente poder analisar. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vimos e revisitamos um pouquinho alguns conceitos essenciais da nossa geometria espacial. Para a gente, nós identificamos então, dentro da pirâmide, as suas respectivas características, elementos e aproveitamos até para poder dar uma olhadinha sobre o tronco de pirâmide, que nada mais é muito diferente, né, do que a nossa pirâmide grande, menos uma pirâmidezinha pequena que a gente está retirando, né? Nós retiramos a cabeça da pirâmide. Participar desses processos sobre os elementos da pirâmide e saber quais são eles e também como calcular dependem muito da visualização e do desenho. Eu sempre recomendo você desenvolver desenhos aí assim quando você for trabalhar com pirâmides, porque fica mais fácil de identificar onde que fica o apótema, onde que fica a nossa respectiva aresta lateral, onde que fica cada um dos exemplos, tudo bem? Aí, com isso, a gente consegue algumas proporcionalidades. E a gente se encontra no nosso próximo encontro. Nos encontramos lá. Tchau, tchau!